Hoje nós vamos falar sobre uma série que causou muita repercussão no YouTube ultimamente, Don't Hug Me, I Am Scared. Mas antes, uns agradecimentos especiais para pessoas que ajudaram a popularizar o Don't Hug Me, I Am Scared no YouTube Brasil. Primeiro, um agradecimento a Helps e Celtics do canal Assistindo. Como eles alcançam uma grande gama de pessoas, acabaram popularizando Don't Hug Me, I Am Scared. Se não fosse por eles, talvez eu nem fizesse esse vídeo, pois não valeria a pena. Também um agradecimento a Michael, que aqui legendou todos os Don't Hug Me, I Am Scared para o português do Brasil, o que ajuda muito na hora de entender, pois tem pessoas que não entendem o inglês. Don't Hug Me, I Am Scared é uma série aparentemente infantil, mas que em todos os episódios mostra coisas que não são indicadas a crianças, além de sutilmente relevar temas mais adultos e de difícil compreensão. Antes de irmos para a parte das teorias, vamos a fatos estranhos e importantes para o entendimento das mesmas. No primeiro episódio, um caderninho tenta ensinar aos três amigos, o pato verde, o menininho amarelo e o homem vermelho, sobre ser criativo. Porém, quando pede para que os personagens escolham escolham sua cor favorita, ela mostra uma pastilha de cores. O amarelo escolhe uma cor que não estava ali. Ele escolhe verde. Porém, é dito que verde não é uma cor criativa. Here's another good tip of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favorite color. Blue. Red. Green. Green is not a creative color. E ele é reprovado. Também, quando ele tenta pintar um palhaço, o caderno pede para ele desacelerar e joga tinta preta em cima do quadro. Getting the hang of it now, using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. No segundo episódio, o tempo, quando o boneco verde tenta explicar que o tempo pode ser só uma ilusão, o relógio fica bravo e começa a fazer um som bizarro, atrapalhando a sua fala. Everywhere. Now you can see the importance of time. It helps us make pizza, it keeps things in line. But when did it start? And when will it stop? Time is important, and I am a clock. If we run out of time, then where does it go? Is time even real? Does anyone know? Maybe time's just a construct of human perception, an illusion created by... Ele também apresenta o desenho do cérebro, e nele podemos ver uma parte em verde, que como dito antes, não era uma cor criativa. Mas vamos lá. A parte em verde é o lobo temporal. É a estrutura responsável pelo gerenciamento da memória. Fica localizada na parte lateral do cérebro. Agora prestem atenção nos detalhes a seguir. A inatividade desta área provoca a síndrome de Clover-Bussy. Como consequência de terem as amígdalas retiradas, essa síndrome é caracterizada por alterações do comportamento. Os indivíduos perdem a capacidade de avaliar uma situação de perigo, ficam impossibilitados de apresentar sinais de medo ao serem confrontados com estímulos condicionados aversivos. Os indivíduos tornam-se mais dóceis, apresentam baixos níveis sanguíneos de hormônios do estresse e apresentam menor probabilidade de desenvolverem úlceras e outras doenças induzidas por estresse. Uma outra consequência é a regressão à fase oral, levando o indivíduo a colocar na boca tudo o que pega, mesmo coisas completamente inadequadas ao consumo humano. Essas consequências também ocorrem em animais. Bizarro, né? Isso nos lembra muitas partes dos personagens em Don't Hug Me, I Am Scared. Mas voltando. No segundo episódio, reparem que os bonecos querem assistir um show na TV. No terceiro, podemos ver muitos personagens que já foram vistos antes, que não deveriam estar ali, adorando o Rei do Amor, em volta da cadeira onde o boneco amarelo está sentado. O pai do personagem amarelo aparece em todos os episódios desde sua primeira aparição. Sempre lá, escondido, observando.
No início do terceiro episódio, podemos ver um cartaz de desaparecidos em uma árvore e também em uma caixa de leite. Em outros dos episódios, podemos ver vários personagens da série aparecendo de novo em lugares que eles não deveriam estar. Também no episódio 3, podemos ver 2 túmulos, que são chamados de Senhor e Senhora Mortos, em 1906. Coincidentemente, em 24 de dezembro de 1906, a primeira transmissão radiofônica do mundo ocorreu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em todos os episódios de Don't Hug Me I Scare, podemos ver uma espécie de calendário que marca 19 de junho. Também podemos ver no cartaz de Desaparecidos 19 de junho. Um quadro na parede de uma foto dos 3 marca a data de 19 de junho de 1955. O episódio piloto, onde eles estão sequestrados, a data na câmera é 19 de junho de 1955. Coincidentemente, em 1955, estreou um segundo canal além da BBC na TV dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a TV chegou em Minas Gerais e também foi lançado o canal Rio, no Rio de Janeiro. Nesta época, muitas pessoas compram suas próprias TVs. 19 de junho de 1955 foi um dia dos pais. O pai do carinha amarelo é chamado de Roy, por culpa de um grande R em sua camisa. E nos créditos, no final, podemos ver escrito apenas E. Roy como um dos contribuidores. No segundo episódio, o carinha amarelo diz ser amigo de seu pai, o que pode remeter à pedofilia. Repare nessa cena. Time could be told by the moon or the sun, but time flies fast when you're having fun. There's a time and a place for mucking around. And camping. I'm friends with my dad. Também podemos ver a eles assistindo um site um tanto quanto peculiar. Addresses. My dad is a computer. Look at the time! No episódio 1, no final, os personagens começam a ficar loucos. Ocorre uma transformação de marionetes para pessoas fantasiadas, onde ocorre coisas bizarras. Eles fazem um bolo de carne crua, passam um coração humano no glitter, escrevem morte de um jeito bizarro, e o caderno diz que eles estão prontos para nunca mais ser criativos de novo. Now let's all agree to never be creative again. O caderno diz que o cabelo dele expressa ele mesmo. Então, o vermelho diz que aquilo parecia entediante. E novamente ele repete que o cabelo expressa ele mesmo. Ou seja, ele seria entediante. E talvez ele estivesse tentando corrigir o vermelho, para que ele não pensasse de sua própria maneira. No episódio 3, além das muitas críticas que eu falarei mais à frente, a borboleta faz uma lavagem cerebral no carinha amarelo, para que ele acredite no Rei do Amor. O amarelo tem uma estátua do Rei do Amor em sua casa, no episódio 4. No episódio 5, os personagens acabam se contradizendo. O verde acaba sendo comido vivo, o vermelho liga de uma cabine telefônica. Tudo parece ser um show novamente, assim como no episódio 2, onde no fim eles estão assistindo a eles mesmos. Look at your hair grow, isn't it strange? How time makes your appearance change. Make it stop! It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. O tempo mostra como a tecnologia veio junto com ele, os personagens apodrecem e no fim estão se assistindo em seu próprio show, criando um paradoxo. No episódio 3, podemos ver os personagens fazendo um piquenique de frango. E quem trouxe o frango? Estranhamente, o pato. O que, em minha visão, o transformaria em um canibal. Reparem nessa cena. Observem a face do personagem verde. Provavelmente, foi ele quem assassinou os frangos, sendo ele um pato
talvez, apenas talvez, signifique canibalismo. Mas no fim, no episódio 5, ele acaba sendo devorado pelo amarelo. Também podemos ver que ele trouxe os ovos, que ele dizia estar cozidos. Talvez os ovos das galinhas que ele mesmo matou. Mas podemos ver que o único ovo que eles guardaram para o amarelo continha um filhote, totalmente deformado, que acaba sendo morto pelo verde. Reparem que tudo parece estar ligado ao amarelo, o personagem mais inocente. O mundo, na verdade, o modo como nos é apresentado em Don't Hug Me, I Scare, é a forma de como o personagem amarelo o vê, de forma inocente e infantil, por culpa da já citada Síndrome de Clovert-Bussey. Um dos sintomas da Síndrome de Clovert-Bussey, além dos já citados aqui, é a dificuldade de memória, amnésia e dificuldade de transmitir ou entender uma mensagem. Isso explicaria o fato de um amarelo ser tão facilmente manipulado e não se lembrar do vermelho no episódio 5. Porém, o vermelho está o tempo todo tentando passar a mensagem a eles, no toque do telefone, o que explicaria como podemos ver ele em vários momentos no episódio. Talvez fosse o subconsciente do amarelo, que estivesse entendendo a mensagem, porém ele estaria com dificuldade. O verde percebe a mensagem, mas é repreendido pela carne, pela geladeira e pelo balde. Quando ele consegue ver a realidade, ele vê que está em um hospital, junto com o amarelo, assistindo ao show que ele mesmo participou. Quando ele olha para lá, é como se ele trocasse a realidade. O amarelo, cego pela sua deficiência, acaba querendo colocar as entranhas do verde, que passaria ou passou por uma cirurgia, em sua boca, e acaba devorando o verde, tanto no hospital quanto no show. Vamos desde o começo. A relação da cor verde com o amarelo. O amarelo não pode escolher verde como uma boa cor. Talvez seja porque é a cor do pato. O pato. O que ele tem a ver com tudo isso? O pato, desde o começo, se mostrou mais inteligente que os demais, mostrando como o tempo era uma ilusão e tudo mais. Talvez inteligente demais para uma criança. Talvez o amarelo visse como uma. Porém, o verde, na verdade, poderia ser um idoso. Isso explicaria sua dificuldade em lembrar do vermelho e sua inteligência. E provavelmente ele estaria no hospital, pois teria comido algo que infectou seu corpo, alguma toxina. No caso, foi quando ele cometeu canibalismo. Assim como eu já citei anteriormente, ele estaria na mesa de cirurgia para remover as toxinas ou algo do tipo. E o amarelo não se controlou e o acabou devorando. Mas e o vermelho? O vermelho seria o adolescente, sempre sem vontade de fazer nada, rebelde e muito distante dos outros. E foi o primeiro que conseguiu sair do show e tentou ajudar seus amigos. O amarelo seria uma criança muito inocente que sofreu abuso de seu pai e foi obrigado a fazer parte de um show infantil. Isso tudo no dia 19 de junho de 1955. Eles estão desaparecidos desde então. Mas, falando no pai do amarelo, vamos falar sobre ele. Roy. Por que Roy aparece em todos os episódios desde sua primeira aparição? Sempre observando, ao longe, em algum canto, em todos os episódios. Podemos ver no episódio piloto as marionetes sequestradas. O amarelo diz que é a casa de seu pai, a casa de Roy. Talvez Roy seria o diretor de Don't Hug Me, I Scare, ou melhor, o diretor do show que eles participam. Ele sabe dos problemas do filho e tenta ensinar a ele seus conceitos, assim como as outras crianças que assistiriam o programa. Mas a constante lavagem cerebral faz com que os três achem que aquilo tudo é real. Até o episódio 4. A partir dali, o vermelho sai. No 5, o verde sai. Provavelmente, no último episódio da série, que ainda está por vir, teremos a redenção do amarelo. Ou não. Para isso, teremos que esperar, mas por agora, vamos continuar. Roy tinha muitos conceitos de uma pessoa hipócrita e com a mente fechada, onde ele não permite a criatividade das crianças, quer que elas usem o tempo de modo que seja favorável a ele, quer que elas sigam cegamente a sua religião, fiquem viciadas na internet e comam comidas sem graças e não saudáveis, e acaba criando conflitos entre suas próprias ideias.
Voltando ao episódio 3, temos muitas críticas ali. Revejam essa cena. Talvez uma crítica ao cristianismo? Parte da lavagem cerebral. His name is Malcolm. He is the king of love. We must feed him. We must feed him gravel. Or he becomes angry. And this is your chance to start anew. And all we're asking you to do is change your name. clean your brain. Forget about anything you ever knew. And your heart will vanish home. And our love will never go. Now wear this ring And join the king. and you will never be alone. Vejam essa. Talvez uma crítica sobre o ponto de vista religioso sobre a família tradicional. Your heart beats hard like a big love drum, calling for your special one. So be patient, cause just maybe Your special one will come. He's made for her, And she's made for him. that's the way it's always been. and it's perfect, And it's pure. and it's protected with a ring. That's the way that all love goes. Like a flower, it grows and grows. And it's forever. And forever. And now we all worship our king. Mas enfim, nessa teoria, tudo que vemos é o ponto de vista do personagem amarelo, que foi sequestrado junto com seus amigos para um show infantil, e ele acha que tudo aquilo é real, e acaba caindo e sofrendo uma lavagem cerebral, sendo manipulado por seu próprio pai, que sabia de sua deficiência, a síndrome de Bussy. Ele acaba querendo colocar as coisas na boca, parece infantil, não é capaz de identificar o perigo, não é capaz de sentir medo, ele não estranha as coisas que acontecem ao seu redor. O vermelho, ele vê uma parte do show, talvez um remake ou algo do tipo sendo feito com bonecos com seus rostos, e acaba explodindo. Talvez aquilo fosse uma mera ilustração, talvez ele estivesse apenas caindo na real, talvez ele estivesse amadurecendo, e assim abandonando o show, vendo que tudo aquilo não passava de um mero programa de TV. O verde, cada vez que o telefone tocava, ele ficava tenso. Ele sabia o que aquilo significava, mas ele não queria acordar, pois sempre que acordava, estava no hospital, em uma mesa de cirurgia. Ele preferia acreditar que tudo o que ele via eram aqueles bonecos gigantes tentando passar uma lição a ele. Um mundo feliz e colorido. Porém, aquilo não era a realidade. Um amigo dele estava enlouquecendo, assim como ele. Um assassino e canibal. O amigo dele, com deficiência, com a síndrome de Bussy, acaba o devorando, assim como ele fez com seus familiares. Outra coisa que vale a pena notar é no episódio 2, onde o relógio diz que o futuro não existe. E quando nós vemos que os personagens estão assistindo um show deles mesmos, que foi feito no passado, nós vemos um quadro, o mesmo quadro que o relógio usou para demonstrar o futuro, que não existia. Talvez o futuro, a realidade em que eles estavam vivendo, não existisse? Ou talvez fosse apenas uma ilusão criada pela pobre mente do carinha amarelo. Vejam esta cena. Make it stop. It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. Mas eu acho que Don't Hug Me and Scare não foi feito apenas para essa teoria de uma história bizarra por trás. Eu acho que é algo mais. Algo muito mais profundo. Reparem em todos os episódios. Todos os episódios da série. Parece que tudo está ligado à tecnologia. Sempre há alguma pequena menção. E essa pequena menção acaba sempre tendo a tecnologia, a evolução e a internet com os vilões. Por exemplo, no episódio 2, quando vemos o relógio mostrando as coisas que o tempo trouxe e as coisas que o tempo deixou para trás. Assistam essa cena e vejam se vocês não concordam comigo. And then what happened after the olden days?
Time went new and got old, like history. Stuff from the past went into a mystery. An old man But died. look, a computer. Everything's cool. It's the future. Time is now. The future and you. And look at all the wonderful things you can do with gadgets and gizmos and email addresses. My dad is a computer. O episódio 4, então, é totalmente sobre computadores. E vejam como eles são retratados. Quando uma pergunta de verdade é feita, não há nenhuma resposta. O computador apenas fica dando informações aleatórias, perguntando os dados dos personagens e nunca chega a uma resposta concreta. Fica apenas dizendo sobre como ele é inteligente. E também vemos aquela crítica no mundo digital, onde eles fazem a mesma coisa várias e várias vezes. Gráficos, estilo digital e uma dança meio bizarra. What can we do? Oh, good question. Well, it's up to you. In the digital world, there's over 3 things to do. Wow, look at pie chart. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Wow, look at bar graph. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Wow, look at line graph. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Wow, look at oblong. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Wow, look, nothing. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Nothing. Digital style. Dancing. Hey, this is fun. Nothing. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. Digital dancing. Hey, this is fun. No episódio 3, preste bem atenção em todos os personagens. Eles não estão agindo naturalmente, eles estão estranhos. O pato está meio sinistro, o amarelo fica meio choroso. E todos os personagens no reino do Rei do Amor, eles são meio psicóticos. Aquela árvore falando do garotinho solitário, que era feio. Don't worry, you're confused, but that's okay. Let me put it another way. This is the story of Michael, the loneliest boy in town. This is the story of Michael, the ugliest boy in town. Ugly and weak, they called him a freak, so he lived on his own underground. He lived on his own underground. He lived on his own underground. You see, everyone has a special one. Even my... Observe, é como se depois da internet, depois da tecnologia, depois da TV, as pessoas deixassem de agir naturalmente, ficassem ignorantes. Eles ficam tentando empurrar a religião para o personagem amarelo, ficam tentando fazer uma lavagem cerebral o tempo todo. E também quando vemos o senhor e a senhora mortos, 2 túmulos de um casal. Lá diz que eles morreram em 1906, que coincidentemente foi quando foi feita a primeira transmissão radiofônica do mundo, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Talvez aquele casal feliz, o casal antigo, aquele, como a dama e o vagabundo, sabe, Romeu e Julieta, o casal feliz de verdade, estivesse morrendo, estivesse como se eles morressem no início da era da informação. Aquilo foi apenas o início. Em um cartaz no início do episódio, nós vemos que os personagens estão desaparecidos desde 1955. Foi quando as pessoas começaram a comprar as TVs. Toda a família tinha uma TV em casa. Foi quando lançaram o segundo canal de TV nos Estados Unidos e as TVs começaram a se espalhar pelo mundo. Era a era da televisão. As pessoas não se importavam mais em ler o jornal, pois tudo que elas precisavam era sentar no sofá e assistir ao jornal na TV. Tudo estava mudando. E as crianças, os adolescentes, os senhores, essas pessoas inocentes
estavam desaparecidas desde então. As personalidades foram embora. Todas as faixas etárias. Eles são representados daquela maneira para não haver nenhuma diferença entre eles. É apenas um personagem vermelho, um personagem amarelo e um personagem verde. Sem raça, nem nada. Apenas marionetes. E um cara com uma roupa estranha. Veja como o Roy utiliza a internet. Acho que esse não é o modo mais saudável de utilizar ela, mas tudo bem. Também podemos ver o personagem amarelo dizendo que seu pai é um computador. O que será que ele quis dizer com isso? Mas enfim, temos muitas perguntas, poucas respostas. Vamos esperar Don't Hug Me I'm Scared 6. Tenho mais teorias, tenho mais coisas para relevar. Mas o vídeo não é infinito, né? Espere por uma parte 2. Talvez eu faça antes, talvez eu faça depois do lançamento do 6º episódio da série. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Don't Hug Me I'm Scared. Deixe seu comentário, sua teoria, a sua opinião sobre o vídeo. Eu vou tentar melhorar. Este é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Mais um clichê. O discurso final de todos os youtubers. Mas é isso. Até a próxima.